Olá, ser humano abençoado! Capricornianos e capricornianas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Giovana e você está no canal Tarô da Gil. Trago hoje para vocês uma leitura intuitiva, temporal e coletiva, ou seja, não vai estar ressoando com todo mundo. Então, absorva aquilo que fizer sentido para você. Aquilo que reverberar como verdade no teu coração, reflita, assimile, medite. Aquilo que não, libere para o universo, tá bom? Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas também tenham acesso, e isso também nos ajuda aqui no canal. E me segue lá no Instagram, @Giovana_Raisto. Aqui na descrição tem o meu contato. Lá no Instagram eu posto diariamente quais são as energias que estão nos influenciando, conteúdo de tarô, astrologia, e também toda quinta-feira tem uma caixinha onde você pode pedir um conselho, uma mensagem com a sua energia pessoal, beleza? Vamos então para essa leitura? Sol, Lua e Ascendente, signo de Capricórnio. Vamos começar aqui com o oráculo das intenções, para que ele nos revele qual é a intenção do teu momento atual. Então, respira fundo aí, se concentre no seu momento atual e se abra também para estar recebendo um conselho, um direcionamento, uma mensagem aqui que pode estar te auxiliando. Beleza? Vamos aqui então. Oráculo das intenções, por favor. Qual é a intenção do momento atual? Signo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Oráculo das intenções, por favor, qual é a intenção do momento atual? Signo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Intenção, momento atual, por favor, signo de Capricórnio. Uma intenção, por favor, para o signo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Caíram duas. Duas intenções para um único momento, uma única experiência. Atitude, aceitação. Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem as suas decisões. Aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Capricornianos e capricornianas, mensagem, intenção do momento atual de vocês, traz aqui essas duas mensagens complementares, né? Mas que na verdade também tem ali uma mesma conotação. Ou seja, uma necessidade de vocês cortarem alguns vínculos, né? Algumas influências que acabam te limitando muitas vezes, tá? Não é por mal, não é uma questão de um inimigo, nada nesse sentido. Mas muitas vezes, devido ao fato, né, da gente gostar tanto de uma pessoa, né, alguém ou alguma situação, um ambiente, um trabalho, contribuir tanto com a gente acaba, sim, né, muitas vezes deixando aquilo que nós queremos, deixando de fazer aquilo que nós desejamos em prol do outro. Também vejo aqui muito uma situação de querer agradar o outro. E automaticamente, quando a gente entra nesse modo do agradador, né, a gente acaba deixando de fazer algo que realmente nós desejamos. Tá? Então é o momento do quê? De vocês tirarem um pouquinho essas conexões, se distanciarem um pouco, né, para se conectar com o teu desejo, né, com aquilo que realmente vocês desejam, com o que realmente reverbera no teu coração, né? Porque quanto mais a gente vivencia aquilo que realmente está na nossa mente, no nosso coração, a gente consegue estar manifestando muito mais uma realidade de acordo com a nossa consciência e de acordo também com a nossa essência, né? Sem essas influências externas. Então eu vejo aqui que o momento atual de vocês, essa experiência, está tentando te demonstrar que muitas vezes as situações, né, os resultados que você acaba obtendo é devido ao fato de vocês se inspirarem, se conectarem muito com a opinião dos outros, se importarem muito com a opinião dos outros, né? Não querendo frustrar o outro, querendo também às vezes preservar o outro de alguma situação, tá? Então pede realmente para quê? Para que vocês
tomem cuidado sobre as influências que o mundo externo está tendo sobre vocês. Se inspirar no outro, desculpe, vira e mexe, chega no teu vídeo, tem uma tossida, já reparou? Afe Maria. Como eu estava falando, a gente se inspirar, né, em coisas, pessoas, vivências, realidades do mundo externo é super válido, né? Super válido você compreender que se o outro atingiu aquele objetivo que você deseja, isso é importante por quê? Porque é um caminho aberto. Essa pessoa já trilhou o mesmo caminho que você deseja trilhar. Mas quando essa influência pode vir a estar mexendo com os teus valores, né, com as tuas bases, com a sua essência, ou seja, você deixar de ser quem você é, deixar de experienciar as coisas que muitas vezes estão no seu caminho para querer viver a vida do outro, né, acaba tendo esse distanciamento em relação à sua essência, você acaba virando uma cópia, né, e quando a gente vira uma cópia, a gente não tem mais nada a estar agregando, né, porque a autenticidade, ela vem da nossa essência, do nosso espírito, da nossa consciência. Então, o momento que vocês estão vivenciando traz também essa oportunidade, né, de vocês serem autênticos, terem atitudes autênticas, um serviço único, né, sem ser uma cópia, sem estar literalmente dando Ctrl+C, Ctrl+V em relação às experiências dos outros, tá? Então, a atitude é: observe quais são as influências, né, que estão te afastando de quem verdadeiramente você é, e olhe, aceite, né, as tuas sombras, aceite os teus defeitos, aceite muitas vezes algumas limitações autoimpostas, mas que hoje você pode transformar. Porque quanto mais a gente aceita a nossa história, aceita quem nós vivenciamos, né, a personagem, a pessoa que nós somos em si, mais a gente tem uma clareza para estar mudando, para estar reformulando, para estar reciclando algumas atitudes, né? Mas existe essa necessidade do quê? Não de vocês refutarem quem vocês são, mas sim de aceitar vocês do jeito que vocês são, né, até esse momento. Então, tudo que vocês vivenciaram, tudo aquilo que vocês conseguiram identificar, né, das situações, das experiências, te trouxeram até aqui. A tua capacidade, a tua inteligência, o teu trabalho, o teu esforço, né, as atitudes, as decisões, o que você fez ou o que você deixou de fazer, né, te trouxeram essa capacidade de você ter essa clareza hoje. Daqui para frente, vocês podem estar alterando também, né, despertando habilidades, usando outros talentos, mas com base no que? Numa autenticidade, do que realmente reverbera no teu coração. E não simplesmente olhando para o outro, se influenciando do outro e querendo vivenciar a mesma coisa que aquela pessoa. Né? A mesma coisa de eu passar para vocês, ó, eu fiz desse jeito. Para Giovana isso deu certo, essa fórmula funcionou para mim. Mas não necessariamente vai funcionar para você. Por quê? Porque você é um ser humano diferente da Giovana. A gente pode ter algumas características, alguns desejos, alguns caminhos paralelos, né? Mas um detalhezinho já muda tudo. Então, observe, tá? Observe qual é o modelo que você está utilizando, qual é a forma, qual que é o padrão que você está utilizando, né? E reformule isso, recicle, veja algo que você possa estar mudando e que realmente está coerente com a sua alma, coerente com a sua essência, tá bom? Começamos muito bem aqui, hein? Trazendo o quê? O fato de vocês aceitarem quem vocês são, né? Não se preocupando tanto com a opinião dos outros. Como eu falei, as influências, elas são benéficas quando a gente se inspira, mas quando a gente consegue adaptar essas influências, tá, de acordo com as nossas necessidades, os nossos desejos, e não simplesmente acreditar que não, aí aquilo que eu quero não tem nada a ver. Aquela pessoa que tem o sucesso é ela que sabe. Bicho, você tem uma sabedoria interna gigantesca, então confie na sua inteligência, confie na sua sabedoria, tá? Confie na sua intuição também. Então, modelar o outro e se inspirar é válido, sim,
mas precisa trazer uma autenticidade, e a autenticidade vem também através de uma autoaceitação, né? Aceitar você do jeito que é, aceitar ali essa imagem que você até então criou e vivenciou, para que daí você consiga também reciclar ela, criar uma nova imagem, uma nova personalidade. Interessante isso, hein? Nossa capacidade de adaptação e de resiliência. Vamos dar continuidade aqui com o tarô, tá? Arcanos maiores, para continuar aqui com as energias do momento atual, a gente identificar o que vocês precisam prestar atenção nesse momento. Sim, tarô, por favor, revela para mim energias do momento atual. O que caiu a metade do tarô, não vou aceitar. O que o signo de Capricórnio precisa prestar atenção nesse momento, por favor? Quais são as energias? Mais uma, por favor. A última. Fundo do seu deck. Ô louco, preste atenção aí o que está podando a sua criatividade, tá? Questões aqui muitas vezes de experiências do passado, né? Algum bloqueio ali, provavelmente até mesmo questões da infância, onde foi mencionado que você não podia. Até me veio uma situação aqui, uma vez eu escutei o pessoal comentando que uma amiga minha gostava muito de cantar. Então o pai dela colocava lá a música e ela saía cantando, né, as músicas e tudo mais. Só que, né, tinha o irmão mais velho, a mãe, tudo, que falava pra ela: você gosta de cantar? Então vê se aprende, né, tua voz é chata, você tem a voz estridente, algo nesse sentido. E isso foi criando um bloqueio nela muito grande, né, aonde essa veia, digamos, artística dela não foi desenvolvida. Por quê? Porque ela queria sempre estar agradando, né, os irmãos, agradando a mãe. Então, se a voz dela desagradava na infância, hoje em dia a bichinha fala bem baixinho, que você quase nem escuta ela. Então, veja como às vezes alguma coisinha, né, que a gente escutou lá atrás, isso fica engendrado no nosso coração, né, fazendo com que a gente acredite que a gente não tem capacidade, que a gente não pode desenvolver, né? Não que a voz ela vai mudar, a voz ela é fina, mas ela pode aprender a ficar afinada, né? Às vezes colocar, tem cantinho aí para todo mundo, mas compreenda que às vezes uma frase, um movimento lá na nossa infância, a gente continua reverberando de uma outra forma, uma outra roupagem, mas que é o mesmo significado. Então dá uma olhadinha nesse sentido, tá? Quanto às vezes a sua ousadia de ser quem verdadeiramente você é não foi impactada lá na sua infância. Quando às vezes você dava risada muito alto, alguma coisa assim, né, chamava atenção e alguém falava assim, menos, né, não chama tanta atenção. E hoje você acaba utilizando esse tipo de padronização na sua vida, tá? Compreenda também isso, analise a respeito disso. E aceite também, óbvio, a situação, aquela pessoa falou daquele jeito, então é importante sempre estar ressignificando as coisas, tá? Temos aqui a energia do Papa, a Força, a Torre, inclusive a Torre, trabalhando muito a sua energia pessoal aqui, e o Mago. Então preste atenção justamente também no sentido do quê? De fazer uma limpeza, né? Em todas as bases ali ilusórias, né? Estruturas que foram construídas numa base ali de areia, né, que não são tão sólidas, onde você não consegue realmente se firmar, tá? Existe também aqui uma necessidade, muitas vezes, de estar trabalhando, efetuando, executando as coisas, mas sem um sentido, sem um ideal, né? O esforço do trabalho. Não, eu preciso me esforçar, isso precisa ser pesado, eu preciso ocupar todos os espaços, eu preciso ocupar todo o meu tempo com alguma atividade para às vezes, né, acabar se afastando da mente. Então, muitas vezes a gente trabalha tanto, cansa tanto o nosso corpo porque a gente não quer dar voz, não quer prestar atenção em relação à nossa mente, né? E essa nossa mente, ela é uma ferramenta da nossa consciência. Então, se a nossa consciência não consegue ali estar iluminando esses pensamentos, identificando o que precisa ser limpo, né, retirando algumas crenças, algumas padronizações, alguns condicionamentos, você acaba sempre patinando, porque você não traz luz para aquilo,
tá? Então veja aí, né? Observe o que você não quer olhar, tá? Algum padrão aqui já que está obsoleto, né? Algumas tradições ali que você tenta manter na sua vida, mas que não faz tanto sentido. O que te impede de dar esse primeiro passo? Sendo que você tem tudo o que você precisa. O que te impede, muitas vezes, de se lançar a algo novo, né? E que você não acredita que você tem a capacidade de adaptação. Qual é essa necessidade, né, de estar numa segurança, muitas vezes de um controle absoluto, tentar segurar coisas, pessoas, ambientes que você sabe que já cumpriram com a sua função. Esse deixar desmoronar, né, deixar ruir coisas que já cumpriram com o seu papel na sua vida. E muitas vezes são situações aqui, são crenças falsas, são condicionamentos que você às vezes nem vivenciou, mas que você aceitou do outro, porque você admirava essa outra pessoa, porque você reconhece que essa pessoa tem uma sabedoria, né, interessante e importante para você, então você se inspira nisso e você acredita tanto naquela verdade que você trouxe isso para sua vida, sem muitas vezes analisar se estava de acordo com realmente a sua essência, a sua natureza. Isso muitas vezes ocorre também em questões de infância, questão de adolescência, mas quando a gente entra já numa vida adulta, onde a maturidade também já vai se desenvolvendo, é preciso trazer, né, essa luz, trazer esse discernimento do que é meu e do que é do outro. Qual é essa influência que esse mundo externo, que essa pessoa que você admira tem tanto sobre você, que faz com que você não acredite que possa demonstrar a sua verdadeira essência, os seus verdadeiros desejos, as suas tendências, né? Seja numa questão de profissão, seja numa questão de relacionamento, de vivências, entende? Aqui a gente pode entrar numa linha aonde você tenta seguir uma tradição familiar, por exemplo, né, de fazer as coisas naquele tempo, naquela hora, porque a minha família fez isso. E daí quando eu vejo que eu não estou seguindo esse padrão, essa tradição por N motivos, eu entro num desespero, porque eu acabo olhando para que eu falo assim, mas tá, os meus irmãos, por exemplo, os meus irmãos casaram tudo com 20 e 25 anos. Hoje eu tô com 38, não casei, não tenho filho, não tenho nada. Então eu tô tentando seguir uma tradição, mas eu não tenho os resultados disso. Óbvio que você não vai ter os mesmos resultados, porque você não é a mesma pessoa. Aquele contexto, aqueles desejos dos seus irmãos, das suas irmãs, sua família seguiu aquilo porque era daquela forma. Hoje você tem outros interesses, tem uma outra missão, né? Então, assim, é preciso também aceitar isso. O fato de nós estarmos inseridos numa sociedade, num ambiente familiar, numa empresa, não necessariamente a gente identifica que somos iguais, né? Nós somos irmãos, sim, nós temos as mesmas habilidades, as mesmas condições, mas cada um tem um temperinho diferente, tem uma individualidade. Então, o fato de você estar inserida, digamos, num contexto familiar de uma tradição a ser seguida, né, mas você ainda não tem os mesmos resultados, não significa que você não tem o seu valor, que você não contribui de alguma forma, que você não venha estar aprendendo. Tá? Então, dá uma olhadinha nesse sentido, tá? Mas principalmente também nessa parte do executar, do fazer, do bater de frente, né, dessa energia guerreira, né, de batalhar, mas muitas vezes essa batalha é pelo ideal do outro e não é pelo seu ideal, tá? Dá uma olhadinha aí que são questões bem importantes que a gente precisa prestar atenção aí, capricornianos e capricornianas. Vamos aqui com tarô ainda, mais os arcanos menores, pedindo aqui para ele nos revelar o que vocês podem estar fazendo diante dessa situação, né? Quais são as atitudes, se é uma questão mais mental, emocional, de que forma que vocês podem se posicionar também frente a essa situação. Tarô, revela para mim, por favor, o que o signo de Capricórnio precisa fazer diante dessa situação. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aqui até me vem muito a questão
o cisne, né, no meio dos patinhos, o diferente, sabe? Veja se às vezes você não está se sentindo aí um peixe fora d'água. Saiu aqui 10 de ouro. No fundo do seu deck, temos também 3 de copas, pajem de copas e o 9 de paus. Aqui, a gente pode identificar, tá, como sendo um trabalho a ser feito no sentido de realmente reavivar questões mais emocionais, né? Um posicionamento aonde você tenha coragem de olhar para questões que até então você não olhava, tá? Pilares, áreas da sua vida aí, envolvendo família, sim, envolvendo ritos de comemoração, sim, né? E principalmente essa parte da gente conseguir trazer as verdades. Eu vejo que aqui existe uma energia muito forte de algo sendo anunciado, algo sendo declarado, alguma verdade que até então você não queria ouvir, né, que você já sabe, já está ali dando algum sinalzinho, mas que até então você estava olhando para outro lado, olhando para fora, né, muitas vezes nesse sentido, como eu mencionei já anteriormente, de não querer frustrar o outro, mas também não querer se frustrar, né, então faça algum movimento diferente do que você já fez anteriormente, nessa parte da sua família, até mesmo às vezes buscando na memória a percepção dessas pessoas quanto a alguma situação, né? Tipo, lembra Natal de 1993 que aconteceu isso, 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 né? Você se lembra como que foi, assim, o que que você sentiu, o que que você viu daquela situação, aquela briga que teve entre a tia, entre não sei o quê? Dá uma conversadinha nesse sentido para você observar que cada um tem uma percepção diferente sobre a mesma cena. E principalmente também quanto à passagem de tempo, como as pessoas vão mudando, como as pessoas vão, às vezes, deixando algo de lado, ou às vezes se apegando ainda a questões do passado, tá? Eu vejo aqui muito essa parte das comemorações e uma anunciação, né, de questões emocionais importantíssimas que podem estar, sim, te auxiliando a aceitar as suas diferenças, né, aceitar que essas tradições familiares, elas vêm de acordo com um contexto antigo, mas que hoje elas já não cabem mais, onde você possa ter essa liberdade de ser aquilo que você deseja ser, né, permitindo que a sua natureza, né, realmente ela transborde, compreendendo que você é aceito, é aceita, independente de você seguir essas tradições ou não. Eu vejo que aqui tem muito um condicionamento mental, mas é seu pessoal, né? Não é a visão do outro. É você que está contando essa historinha para você mesmo, de que se você fizer diferente, as pessoas da sua família, do seu convívio social, elas não vão te aceitar, né? Elas não vão ter mais a mesma intimidade, por exemplo, que elas têm. Então, dá uma olhadinha aí, observe que vocês fazendo esse tipo de atitude traz também essa clareza, tá? A respeito de alguma anunciação, alguma verdade aí, né? E esse medo e essa, às vezes até essa necessidade de aceitação do outro, ela tá muito engendrada na nossa autoaceitação, a gente não se aceitar como nós somos verdadeiramente, né? Devido ao fato de a gente também ficar se comparando muito com o outro. Lembra aqui que já no começo da tua leitura vem justamente o quê? Essa questão da sua aceitação. Então é um trabalho a ser feito aí, capricornianos e capricornianas, aceitar que você é diferente da sua família. Aceitar que tem coisas que você não concorda com os seus amigos, na empresa que você trabalha, né? E nem por isso você perde o seu valor. Pelo contrário, às vezes você pode agregar muito mais pelo fato de você ser diferente, pelo fato de você enxergar as coisas de forma diferente, tá? Mas aqui eu vejo que não é uma imposição, não é na base da briga, é na base da inspiração, ou seja, você vive a sua verdade e a partir do momento que você vive a sua verdade e obtém os resultados, né, se mostra mais feliz, muitas vezes mais acomodado ali na sua própria carne, né, está tranquilo e tranquila, né, está muito alegre e contente de ser quem você verdadeiramente é, que isso transborda, isso inspira. Então as pessoas também têm, né, essa conexão com o fato de você se aceitar do jeito que você é.
ao invés de você ficar lutando em querer ser algo que você não nasceu para ser, tá? Preste bastante atenção nisso. Vamos identificar aqui o que vocês podem esperar dessa situação. O que o signo de Capricórnio pode esperar frente a essa experiência atual. O que o signo de Capricórnio pode esperar frente a essa situação? Fundo do seu deck aqui, 8 de paus. Realmente são atitudes mais assertivas. Olha que lindo. Temos aqui também Rei de paus. Opa, a roda da fortuna. E Rainha de copas. Meninos e meninas capricornianos e capricornianas. Uma quebra de ciclo, tá? Um descarregamento kármico muito forte. Eu vejo aqui vocês podendo, né, tá esperando de toda essa experiência, a partir do momento óbvio de vocês também fazer esse movimento de estarem se aceitando, de estarem se conectando com essas verdades, de estar se reconhecendo, né, como uma essência, como um espírito. Existe aqui sim esse movimento que a vida dá, no sentido do quê? De vocês realmente deixarem para trás, descarregarem todas umas energias que vocês já tinham feito, né, digamos, um acordo de uma vivência, tá? E vocês se abrirem para um novo. Aqui a gente fala, né, de um empoderamento e de atitudes mais assertivas, de ações tomadas através da sua essência, da sua consciência, sem se preocupar e sem estar sendo influenciado tanto pelos fatores externos, né? O rei de paus, ele é justamente aquele que inspira por quem ele é. Ele não fica se preocupando com a opinião dos outros, porque ele reconhece o seu valor, ele reconhece, né, o seu conteúdo, ele utiliza o seu conhecimento e nas suas práticas isso faz com que ele tenha uma sabedoria muito grande. Então as atitudes dele, aquilo que ele decide, né, ou deixa de decidir, é algo que reflete o seu interior. Isso não respinga de forma negativa nos outros, pelo contrário, inspira os outros, né? A rainha aqui de copas trazendo uma movimentação muito mais amorosa, um cuidado sim com a família, um cuidado sim em estar mantendo, né, os seus queridos, as suas queridas perto, né? Mas o fato de você se aceitar do jeito que você é, né, e transbordando isso, traz também uma amorosidade e um domínio sobre as suas emoções. Então, você deixa muitas vezes de estar explodindo e sendo afetado, afetada em relação a essas emoções, ferindo os outros, e você tem essa particularidade de as tuas atitudes, as tuas palavras, a forma como você se coloca e se posiciona diante das situações é de uma forma amorosa, né? Isso, igual eu falei, não respinga no outro, não atinge o outro, não afeta o outro de uma forma negativa, pelo contrário, é através do amor, através da inspiração, do cuidado, né, do amparo, realmente traz essa energia do que de vocês terem essa possibilidade de estar amparando os outros, vocês conseguem estar construindo um ambiente, um campo energético de segurança, onde os outros também se sentem seguros de estar ao seu lado, né, mostrando as suas vulnerabilidades sem um julgamento, sem uma crítica, porque você deixa de se criticar, você deixa de se julgar, você traz essa sua aceitação do diferente, né, de sim ter uma tradição, ter um ritual, ter um legado, mas existe o que? Uma reformulação, um ressignificar da forma de enxergar as coisas. Isso é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E essa roda da fortuna, ela também está vinculado às suas atividades financeiras, à sua habilidade de gerar, de criar valor na vida das pessoas, né? E automaticamente isso faz com que os resultados materiais também reverberem na sua vida. Então é um momento muito auspicioso, tá? De realmente abrir novos caminhos, né? Se desapegar, conseguir encerrar velhos ciclos, velhos hábitos, para se abrir para o novo. E esse novo é a construção da sua riqueza, se adaptando aos movimentos que a vida faz, gerando riqueza e gerando valor na vida das pessoas. Capricorniano e capricorniana, essa é a mensagem para vocês referente à sua experiência atual, né? Espero que faça sentido, que vocês possam estar utilizando aí de alguma forma as dicas, os conselhos que foram passados aqui.
Peço para que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!